Olá, então nós chegamos à nossa quarta videoaula, a propagação da chama de amor. E já estamos encaminhando para o final do curso. Na semana que vem falaremos de combate espiritual, de ascese e da devoção da chama de amor no Brasil. E tem surpresa vindo por aí. Mas hoje precisamos falar dessa propagação. Mais uma vez, eu insisto que é muito importante ler o diário. Nós separamos aqui alguns trechos do diário que vamos trabalhar nos fóruns sobre essa propagação. E já quero começar com a primeira mensagem de Nossa Senhora, no dia 13 de abril de 62, que é a página 23 do Diário de Elizabeth, quando ela diz: recebe com carinho a chama de amor do meu coração e passa aos outros, minha filha. Então a propagação, o passar a chama, desde o início, está ligado ao receber a chama. Receber a chama para passar a chama. Então a propagação da chama, ela é inseparável da graça da recepção. Então, se é uma graça receber, essa graça comporta uma missão. Então, existe um caráter missionário, vamos falar bastante disso hoje. Existe uma missão. Então, receber a chama já implica um impulso do Espírito Santo para levar essa chama de amor do Imaculado Coração de Maria adiante. Na página 24, nesse dia 13 de abril, Nossa Senhora continua a falar com Elizabeth, e eu quero destacar algo que ela diz e que às vezes passa despercebido aos nossos olhares. Com esta chama cheia de graça que do meu coração lhes entrego, acendam todos os corações em todo o país, passando de coração a coração. Veja, não é apenas passar a chama, existe um modo, existe uma maneira, é o como. Como se fará isso? De coração a coração. Esse de coração a coração nós podemos entender com amor, com carinho. Tanto é que quando Nossa Senhora entrega a Elizabeth a sua chama, recebe com carinho. Não é apenas recebe. Saímos daquele mundo da razão e passamos para o mundo da emoção. Em algum trecho do diário, em alguns trechos, vocês vão perceber que a chama de amor é algo comovente. Se usa essa palavra logo mais adiante, é um chamado comovente, é algo que parte da comoção, do coração, de sentimento. Então, primeira lição, a chama de amor precisa e exige de nós sentimento. E nós muitas vezes somos treinados para não manifestarmos os sentimentos. Aliás, dizem para nós que o sentimentalismo, que colocar sentimento, isso nos diminui, isso nos enfraquece. Muito pelo contrário, existe toda uma ciência hoje da inteligência emocional que vai se expandindo e que mostra exatamente o contrário. À medida que vamos nos tornando mais humanos, à medida que vamos nos conhecendo mais, vai brotando em nós sentimentos. E essa transmissão e essa propagação da chama de amor precisa ser de coração a coração, precisa estar imbuída de um sentimento. E eu pergunto a você, caro irmão, cara irmã, aluna desse curso da chama de amor do Imaculado Coração de Maria, qual é o sentimento que deve ter no nosso coração ao passar a chama de amor para alguém? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento predominante dessa graça? Essa é fácil, é o amor. Esse amor que nós vimos na semana passada, que é graça, que vem da Trindade, que passa por Maria, esse amor que chega até nós. É muito comum falarmos do Sagrado Coração de Jesus
falarmos do Imaculado Coração de Maria e o nosso coração. Nós não temos o Sagrado Coração de Jesus, mas rezamos: Senhor, tornai o nosso coração semelhante ao vosso. Nós não temos o Imaculado Coração de Maria, mas nós temos um coração, e esse coração imaculado de Maria, esse amor de Maria, ela nos transmite. Vimos na semana passada que o Espírito Santo nos dá essa graça, essa efusão, essa graça efusiva que nos torna capazes de amar do jeito de Maria. De coração a coração significa então com o amor do coração de Maria, com o jeito de Maria, com o olhar de Maria, que é o olhar de Jesus. É interessante que tudo que se fala muitas vezes do amor de Maria, podemos falar do amor de Jesus, porque esses corações estão unidos, e talvez aqui começamos, e vamos tratar disso hoje um pouquinho no final, começamos a entender essa união dos corações, essa união mística dos corações, que não é um desenho bonito, uma teoria, não, mas é uma comunhão de vida. E nós somos chamados a viver uma comunhão de coração com Maria, uma comunhão de coração com Jesus. E isso como? Através do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, como nós já vimos, que torna possível o nosso acesso a essa graça. Um outro ponto, na página 25, no dia 15 de abril de 62, aliás, o título, Missão Sublime, Propagar a Chama de Amor. Palavras de Nossa Senhora para Elizabeth. Minha pequena filha carmelita, convido os que vivem na casa dos padres carmelitas, a todos eles, que fazem com grande entrega e amor o trabalho missionário ao longo de todo o país, abre parênteses, os padres carmelitas, naquela região da Hungria, já vivia esse ideal missionário, e Elizabeth tinha isso muito presente, o exemplo da missão carmelita, tanto é que ela se identificava como uma carmelita secular. Então, diga para convida esses padres carmelitas, eles que já fazem esse trabalho ao longo de todo o país, para que sejam os primeiros a receber a chama de amor e possam assim propagá-la. Por que será que a Virgem Maria deseja que essa chama de amor chegue primeiro aos padres carmelitas lá daquele país? Porque eles realizam um trabalho missionário. E aqui nós estamos falando do caráter missionário da chama de amor. Aí você vai me dizer, ora, mas que novidade tem nisso? A igreja é missionária? Calma lá. Nós estamos no ano de 1962. Era o início do Concílio Vaticano II. E olha que aconteceu o Concílio Vaticano II, veio a Gaudium et Spes, veio a Lumen Gentium, veio toda a renovação pastoral da igreja, e ainda assim passaram-se décadas, e só agora, recentemente, foi despertada com grande força na igreja a consciência missionária. Aqui na América Latina, nós poderíamos afirmar que essa consciência missionária, que já foi falada em Puebla há 40 anos atrás, mas foi fundamentalmente afirmada em Aparecida, no documento de Aparecida, em 2007. E agora a figura do Papa Francisco, ele que estava lá coordenando a redação do documento de Aparecida, esse Papa, se João Paulo II foi o Papa missionário, aquele que mais viajou, Papa Francisco, ele é o Papa que torna visível pastoralmente a necessidade
dessa missão da igreja. Então, essa missão da igreja, que para nós é tão normal falar de caráter missionário, de dimensão missionária, mas não era assim há 20 anos atrás, nem há 15 anos atrás, muito menos na época de Elizabeth. Então, quando Nossa Senhora fala de propagação, fala de trabalho missionário, de aproveitar o trabalho missionário desses padres, passar para eles a chama de amor, ela está propondo agregar a graça da chama de amor ao trabalho missionário que já existe. Isso é um ponto que eu quero firmar aqui com você. Vamos discutir isso nos fóruns. Corre-se o risco de achar que a chama de amor, por si só, ela vai se constituir num trabalho missionário individual, em mais uma frente missionária. E olhando o início da proposta de Maria para Elizabeth, olhando esse início, percebe-se que na fala de Nossa Senhora não há a intenção de se criar uma frente missionária isolada, não, mas que toda a igreja, a começar pelos padres missionários carmelitas ali do país de Elizabeth, pudessem receber essa chama de amor e agregar essa graça da chama de amor na missão que eles já realizam. Isso, talvez você não tenha esse entendimento agora muito claro, vamos trabalhar ainda isso, mas veja, isso muda muita coisa. Porque se nós entendemos que a graça da chama de amor é para as nossas realidades eclesiais, nós passamos a abrir os horizontes e não apenas vislumbrar o que o movimento Chama de Amor pode fazer, e olha que faz muita coisa. Na semana que vem nós vamos ver a beleza desse movimento, mas entender um movimento que é anterior ao movimento Chama de Amor, que é o movimento de Maria, que tem pressa e onde puder entrar a chama de amor, ali vai entrar. Talvez a Dona Rosália e aqueles que estão há mais tempo e bem acostumados com o mover do Espírito no movimento Chama de Amor, possam dar esse testemunho de como o Espírito Santo vai aproveitando aqui e ali lugares, pessoas, situações, outros carismas, outras realidades eclesiais para, através desses lugares, através dessas missões, a chama de amor ser agregada, não como algo a mais, mas como um mover do Espírito, como uma graça nova, um sopro novo. Isso faz muita diferença. Não é uma frente nova, não é para um grupo pequeno de pessoas, é para a igreja, é uma graça eclesial, uma graça para a igreja. Essa dimensão grande, essa dimensão eclesial, e daqui a pouco veremos dimensão universal da chama, ela é encantadora. Então veja, vá Elizabeth, primeiro aos padres carmelitas, e todo o diário vai trabalhar com os 12 sacerdotes. Elizabeth pergunta a Maria se todos são carmelitas. Nossa Senhora fala que não, mas por que Maria quer chegar aos sacerdotes? Por mais difícil que seja, e nós veremos que é uma árdua missão confiada a Elizabeth, que é ir ao bispo, ir aos sacerdotes. Porque ali, por mais que seja difícil, quando o sacerdote abraça a causa e quando o bispo abraça a causa se espalha e a chama se espalha. Nós estamos aqui diante de um fenômeno, de um acontecimento eclesial que remonta Atos dos Apóstolos. E aí, Baltasar, que é um grande teólogo da igreja, foi um grande teólogo da igreja, vai falar muito bem disso, não teríamos tempo de aprofundar isso nessa videoaula, mas do princípio petrino e do princípio mariano da igreja. Existe um princípio petrino, existe a igreja de Pedro, que é esse Pedro que João chega na frente na ressurreição, no túmulo, mas espera e Pedro entra. Existe um predomínio, existe uma autoridade petrina, essa igreja hierárquica, essa igreja que vem da autoridade papal.
que precisa ser respeitada e que Maria tem todo um carinho porque ela é mãe da igreja, ela é mãe dessa igreja, ela é mãe do bispo, ela é mãe dessa igreja, estrutura necessária, fundamental para o crescimento do corpo místico de Cristo. Mas existe um princípio mariano da igreja, que é um princípio carismático, porque lá em Atos está presente aquela que é a mãe do Senhor. E de fato, a nossa experiência mostra que quando Maria chega, ela vai pelos caminhos próprios de Maria. Então, a graça vai caminhando, por isso é uma igreja carismática, porque a igreja ela se espelha no carisma primeiro, que quem vive primeiramente de forma carismática esse amor por Jesus é a Virgem Maria, ela é a Kekaritomene, a cheia de graça. Então, desde o início nós temos esse princípio petrino e esse princípio mariano. Olha, eu resumi para você de maneira tão rápida algo que é tão bonito e tão grandioso. Mas veja, também aqui Nossa Senhora insiste para que se vá à igreja, que se vá ao sacerdote, que se vá ao bispo. Isso mostra que estas mensagens são profundamente eclesiais e têm critérios de veracidade que a própria igreja adota na hora de analisar o conteúdo de uma revelação particular. Esse caráter missionário, aqui no dia 15 de abril de 62, Nossa Senhora fala sobre as duas velas, leve duas velas, acende primeiro a tua pequena vela e com esta chama acenda a segunda. Vamos tratar disso na semana que vem, quando falarmos da devoção, ou seja, da maneira pela qual essa graça vai ser propagada, porque a devoção é um caminho, não é um fim em si mesmo, veremos isso. A devoção é um caminho de espiritualidade para comunicar uma realidade espiritual. Veremos isso na semana que vem, sem falta, fechando o nosso curso. Mas só para dizer que aqui nesse início já há um caráter missionário. Página 34 do diário, página 34, estamos falando do dia 4 de maio de 62. Assim, ele te fez mais apta para propagar a chama de amor. Saibas que para receber grandes graças é necessário preparar a tua alma com grandes sofrimentos. Essa propagação da chama de amor está misticamente ligada aos sofrimentos que Elizabeth precisou passar para propagar essa chama de amor. Muita graça, nunca sem sofrimentos. E se você já se dedica a essa causa da chama de amor, você vai concordar comigo e podemos inclusive no fórum abrir para testemunhos que aqueles que se dedicam à propagação da causa vivem sofrimentos profundos, mas não desesperadores, porque a causa, a chama de amor, ela é alimentada por essa entrega a Deus. E o sofrimento é inerente a esse processo de purificação. Eu mesmo darei o meu testemunho no próximo fórum e cada um vai poder dizer em grau menor ou maior tudo aquilo que está passando ou que já passou para manter essa causa, levar adiante essa causa. Fique tranquilo, não é um privilégio seu nem meu, mas desde Elizabeth, não uma condição, mas é um efeito de graça, porque aqui também o sofrimento vivido em Deus produz uma graça, que é a graça da santificação. Então, essa propagação implica em sofrimento. Na página 35, depois de falarmos desse sofrimento que é inerente à propagação, ela vai dizer: vai até o meu querido Padre X, ele fará tudo como se fosse eu mesma, porque ele será o meu enviado aos meus santuários, para acreditar a minha chama de amor. Então existe uma intenção de Nossa Senhora com que a chama de amor chegue aos santuários.
É incrível nós termos no Brasil 5 santuários da chama de amor e temos santuários, lugares também dedicados à chama de amor fora do Brasil. Mas veja, desde o início, ela tem a intenção de que a chama de amor chegue aos santuários. Não apenas aqui dos santuários chama de amor, mas a todos os santuários. Porque no mundo inteiro tem muitos santuários e grandes santuários dedicados à chama de amor, dedicados a Maria. E como seria bom que em cada santuário dedicado a Maria, ali chegasse a chama de amor. Isso pode ser um campo pastoral muito interessante para o movimento, fazer chegar a chama de amor no santuário de Aparecida, fazer chegar a chama de amor no santuário do Belém do Pará, no São Nazaré, e outros santuários pelo Brasil. Veja que a chama de amor, Nossa Senhora está procurando chegar aonde tem a igreja, onde está o povo. Ela não quer perder tempo, ela quer que essa chama se espalhe rapidamente. Ou seja, onde tem católicos reunidos em grande quantidade, ali ela tem o desejo que chegue a chama de amor. É um desejo que está nos primórdios das mensagens de Maria, é que essa chama de amor chegue aos santuários. E eu quis sublinhar isso aqui porque é uma discussão muito moderna, muito contemporânea, a questão dos santuários. Hoje a CNBB e a Igreja está preocupada com a revitalização dos santuários. Veja como as mensagens de Maria a Elizabeth, ela é precursora desse momento que vivemos da Igreja do Papa Francisco, essa igreja missionária, essa igreja em saída, essa igreja que se preocupa com o acolhimento, essa igreja que quer fazer dos seus santuários, hoje, é uma proposta contemporânea da igreja, que os santuários hoje sejam esses lugares de acolhimento, de reflexo da graça de Deus, onde o povo de Deus possa ser acolhido e instruído. Então aqui já Maria fala desse objetivo de se chegar aos santuários. Na página 51 do diário, mais um aspecto da propagação da chama de amor, no dia 30 de julho de 62, ela vai usar uma comparação. Maria, intensifica o teu desejo, minha filha, de que a minha chama de amor se ponha em marcha e faça maiores sacrifícios. Em outra passagem, ela também vai usar a comparação da marcha, a comparação do exército. Quem é esta que avança como aurora em ordem de batalha? Então, tem toda uma linguagem, uma tradição mística de Maria que se põe à frente dos seus filhos em batalha, em fileiras. Então, um exército de missionários. Não um exército para defender a fé católica, matando pessoas, não. Mas um exército de oração, um exército de missionários, de empreendedores que possam, com maneira criativa, com a ajuda do Espírito Santo, levar essa chama de amor aos 4 cantos da igreja e do mundo. Na página 58, que corresponde ao dia 8 de agosto de 62, ela vai falar do objetivo que é chegar nos lares. As famílias, sim, as famílias húngaras estão desgarradas e vivem como se a sua alma não fosse imortal. Com a minha chama de amor, quero reavivar outra vez o amor nos lares. Quero unir as famílias dispersadas, que sejam as mais numerosas possível, porque assim muitas almas se unirão à minha chama de amor. Maria não esconde que o locus, o seu lugar preferido, o lugar da missão é a família. Nós podemos levar a chama de amor para os santuários, podemos levar para a igreja, podemos fazer grandes eventos, mas o foco, o lugar por excelência que ela quer atingir são as famílias, é cada família, porque esse diagnóstico que Nossa Senhora dá para Elizabeth, isso é uma verdade
que está diante dos nossos olhos neste século XXI. Nós temos aqui quantas décadas atrás essa mensagem de Maria. Uma passagem interessante na página 68 do diário que diz respeito a nós, no dia 31 de agosto de 62, a Santíssima Virgem disse umas palavras: a minha chama de amor tem de ser levada para o outro lado do mar. A minha chama de amor tem de ser levada para o outro lado do mar. E logo em seguida, Elizabeth escreve em seu diário: não sei como isso acontecerá. Coitada da nossa pequena Elizabeth. Nossa Senhora diz para ela que aquela chama de amor que ela estava tentando convencer os sacerdotes da sua cidade, da sua região, o seu bispo, que essa chama tinha que ir para o outro lado do mar. Queridos, o outro lado do mar é a América. Nós estamos aqui do outro lado do mar. Nossa Senhora queria chegar no Brasil, Nossa Senhora queria chegar na América, Nossa Senhora queria chegar no México, Nossa Senhora queria chegar na América Latina, nos Estados Unidos, e ela já, em 31 de agosto de 62, fala para Elizabeth: o Brasil é o maior país católico do mundo. Então veja, Nossa Senhora queria chegar no maior país católico do mundo, porque ela quer chegar ao maior número possível de católicos para reavivar a chama de amor desses católicos com a graça do amor de Maria, com a graça do amor do coração imaculado, do seu coração imaculado. Então veja, e o Espírito Santo, então, ele faz essa obra. E talvez Dona Rosália possa dar o seu testemunho de como o Espírito Santo foi criativo para chegar ao Brasil, para chegar na América. Eu fico impressionado com o poder do Espírito Santo, mas não é um poder estrondoso, não, é um poder simples, coisas pequenas, coisas quase imperceptíveis, um folheto, um papel, uma palavra, uma pessoa, um pensamento, uma inspiração, e ali nasce um chamado, e isso é a propagação da chama de amor. Queridos, precisamos entender que a chama de amor não é um projeto humano. A chama de amor do Imaculado Coração de Maria é um projeto de Deus que passa por Maria. É Deus que quer derramar o seu amor sobre a humanidade e, nesses tempos, está se utilizando das mãos de Maria, do Imaculado Coração de Maria, que triunfará. É uma certeza, é uma verdade. O meu coração triunfará. E para que esse triunfo aconteça, ele vai usar de pessoas, ele vai usar de situações. Eu preciso atravessar o outro lado do mar. Imagina Elizabeth escutando isso da boca de Maria. Olha, coitada, ela naquele cubículo daquela casinha, daquela meia água no fundo do seu quintal, cuidando dos seus filhos e netos, e ouvir de Maria que aquela chama de amor precisa chegar do outro lado do mar. Na página 96, Nossa Senhora usa uma outra comparação, que é da hospedagem. O teu anseio é grande, mas recorda o que eu disse? Temos que buscar hospedagem para a minha chama de amor. Ponhamo-nos em marcha. E por mais de uma vez, Nossa Senhora usa a comparação do tempo, do período que ela precisou, junto com José, procurar uma hospedagem para o nascimento de Jesus, seu filho. Aquilo marcou e deve ter marcado a vida de Maria profundamente. E ela fala disso mais de uma vez. E ela fala disso, de se buscar essa hospedagem. Ela fala disso, de se buscar essa hospedagem para que a sua chama de amor possa ser acolhida. Assim como foi difícil achar acolhida para o nascimento de Jesus. Por isso que hoje, quando olhamos para tudo que aconteceu, para tantos lugares que acolheram a chama de amor, os seus santuários, isso traz uma alegria muito grande, porque é um desejo de Maria que está
se realizando. Então, ela quer isso, que a chama seja acolhida, e que essa mensagem chegue, mas não apenas uma mensagem, mas uma graça, uma experiência de graça, como nós já vimos. Na página 102, eu recomendo que você depois leia com calma, da página 102 à página 109, para quem tem um diário, ou do dia 12 de dezembro ao dia 18 de dezembro de 62. Essa semana foi uma semana difícil para Elizabeth. Então, nessa semana do dia 12 a 18 de dezembro, uma semana difícil, semana que ela vai ao bispo, é até bem acolhida com o bispo a escuta, lhe dá, confessa, dá a bênção dele, marca a sua testa com o sinal da cruz, ela relata isso no dia 12 de dezembro, e depois ela vai relatar a ida ao sacerdote para repassar as palavras de Nossa Senhora, e ali é muito importante, são dias no diário que você vê poucas falas de Nossa Senhora, mas que Elizabeth registra a sua experiência. E na letra, na verdade crua desses dias, ela era ignorada. Alguns daqueles sacerdotes não davam a mínima atenção, podiam até achá-la que é uma louca falando, uma pessoa sem juízo. Isso não está escrito no diário, mas você que acompanha e vê ali dia a dia Elizabeth escrevendo, você sente a dor de alguém que é ignorado, de alguém, uma pessoa que é deixada de lado, que é postergada. Não, vamos ver, vamos deixar. Certamente Deus agiu. Inclusive um sacerdote desse fala, não, deixa que se for de Deus vai esclarecer, Deus vai... Então, mas você veja que não foi fácil, não foi tudo claro para Elizabeth, não teve acolhimento, assim como não houve pousada para receber o nascimento de Jesus, também o nascimento desse projeto de Deus, que é a chama de amor do Imaculado Coração de Maria, também não encontrou uma pousada. E se Jesus nasceu na manjedoura, também a chama de amor nasceu nessa manjedoura, que foi a vida de Elizabeth, que foi o coração de Elizabeth. Então, depois leia essa semana do dia 12 a 18 de dezembro. Quero destacar na página 134 do diário, na página 134, que corresponde ao dia 27 de março de 63, uma curiosidade em relação a essa propagação. O Senhor Jesus teve comigo uma conversa bastante profunda, pediu que eu levasse urgentemente ao Senhor Bispo o que ele me fez escrever. Jesus pedia que ela fosse ao Bispo. Isso foi no dia 27 de março de 63. E assim fiz. Também me falou muito, presta atenção, também me falou muito sobre o tempo de graça e do espírito de amor, que será muito parecido ao primeiro Pentecostes, quando ele inundará com sua força toda a terra. Esse será o grande milagre que chamará a atenção de toda a humanidade. Tudo isso é o efeito de graça da chama de amor da Santíssima Virgem. Então você veja que aqui nós estamos em 27 de março de 1963. A renovação carismática católica surge em 1967. Com toda razão, se podemos falar que a beata Helena Guerra foi a grande precursora, ou melhor, ela profetizou esse século de graça, o século do Espírito Santo, a nossa pequena Elizabeth não deixou de ser uma voz de Deus. Ela recebeu a voz de Maria, a voz de Jesus, dizendo, olha, está chegando a hora e vai acontecer algo como o primeiro Pentecostes. E essas palavras não faziam o menor sentido, para Elizabeth. Hoje, olhando para a história da igreja, o que foi aquele surgimento, aquele novo Pentecostes, o que foi o novo Pentecostes católico, aquele reavivar católico da espiritualidade carismática da igreja, olhando,
nós entendemos a beleza dessa profecia. Então veja, a chama de amor, ela não está isolada eclesialmente. Ela se cumpre, por exemplo, no despertar carismático. Quantas pessoas se despertam para uma vida nova em Deus? Então isso é efeito de graça da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. É lógico, essa chama ela implica em muito mais, mas esse despertar, esse novo Pentecostes, faz parte desse grande projeto de Deus. O que eu quero que você entenda é que existe um mover de Deus, existe uma graça, existe um projeto em curso. E o século XX testemunhou esse processo em curso do Espírito Santo, que foi o Concílio Vaticano II, que foi o despertar carismático, que foi, da parte de Maria, o triunfo do seu Imaculado Coração que se dará, mas que começou no século XX, já em Fátima, e que passa por Elizabeth, através dessas mensagens, revelando para nós algo estrondoso, que é Maria derramando o seu amor sobre nós, o amor, a experiência de amor que ela faz com Jesus. Nenhuma mensagem está desconectada. Nós temos falado disso nos fóruns. Nós temos comentado, já lá desde São Luís Maria Grignon de Montfort, no século XVIII, aquela profecia do tratado de que chegarão tempos apostólicos onde haverá apóstolos da caridade, do amor, que se consagrarão totalmente a Maria em preparação para a vinda do reino de Jesus. Então essa mensagem não está desconectada. Não existe chama de amor, tratado, renovação carismática. Existe Deus e existe uma realidade profética. Então as realidades proféticas, elas estão conectadas porque existe um mover de Deus. Isso é importante. Às vezes a gente está muito dentro de uma realidade profética e esquece de abrir o horizonte e ver que Deus está agindo, está congregando o seu povo. E Maria é aquela que avança em ordem de batalha, derramando sobre os seus filhos e suas filhas uma graça especial para esse tempo especial que está aqui profetizado, que eu fiz questão de trazer esse registro. Elizabeth nem por isso deixa de viver as suas crises. Nós já vimos, por exemplo, na página 149, tem uma data, um dia muito interessante, onde ela transcreve uma mensagem curta de Nossa Senhora. Minha filhinha, tu tens que partir no mês de setembro para urgir ainda mais a minha chama de amor. Fora as minhas palavras, não digas nada. Apenas entrega a minha mensagem ao Senhor Bispo. Eu peço que ele tome nas suas mãos a minha santa causa. O que te perguntarem, responde. E seja muito humilde. Depois, ela coloca um parênteses embaixo da mensagem, dizendo: o meu confessor não me deixou ir ver o Senhor Bispo. O meu confessor não me deixou. Então veja, foi uma vida difícil ter que perceber, ouvir e sentir a urgência do coração de Maria e estar travada eclesialmente em alguns momentos. Mas tudo isso é efeito de graça e, como veremos, como testemunhamos hoje, o quanto foi necessário passar por isso. Chegamos agora nessa parte final que eu deixei para falar dessa causa, dessa santa causa, que é uma causa de caráter universal. Na mensagem do dia 16 de setembro de 63, a Santíssima Virgem falou novamente: derramarei as graças da chama de amor do meu coração sobre todos os povos e nações, não só sobre as almas assinaladas pela bendita cruz do meu divino Filho, mas sobre todas as almas do mundo inteiro. Também sobre os não batizados. Também sobre os não batizados. Se você pulou a última aula, você não vai entender. Porque isso é o efeito de uma grande graça que Deus derrama sobre a humanidade. Aliás, eu ouso dizer que é o cumprimento pleno da profecia de Joel, capítulo 3, quando fala que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a humanidade.
sobre todo ser vivo. Então, a chama de amor tem esse caráter de propagação universal. Essa graça, nós vimos na aula passada, vai fazer chegar a todos. E aqui eu lanço um desafio para aqueles que são do movimento Chama de Amor e para todos nós. Cada vez mais levar a chama de amor para fora da igreja, além de levar para dentro da igreja. Porque o desafio de Maria, que ela propõe a Elizabeth, é levar ao mundo inteiro? Sim, a chama de amor é para chegar a todos. Como faremos isso? O Espírito Santo certamente vai nos ajudar. Mas essa chama, essa graça, precisa chegar aos não batizados. No dia 2 de dezembro de 63, na página 162, ela vai dizer à Virgem Maria: não fiquem parados diante da minha causa santa. Através de poucos, os pequenos e humildes, deve começar essa grande efusão de graça que comoverá o mundo. Através de poucos, essa deve ser uma outra experiência eclesial verdadeira na história do movimento. Não são muitas pessoas, mas são poucos ali, poucos aqui. Mas através de poucos, essa graça vai comovendo o mundo inteiro. De novo, fala de caráter universal. Tem um mistério aqui que precisa ser aprofundado, ou seja, chegar a comover o mundo inteiro. Repito, não é sentimentalismo, mas é evangelização. É a igreja missionária, é a igreja em saída. Gente, que lindo! Essas palavras proféticas de Maria para Elizabeth estão se cumprindo hoje na proposta missionária do Papa Francisco de uma igreja em saída que não olha a quem. Não é para quem está dentro da igreja, é para aqueles que não estão na igreja. É para sair dos muros da igreja. E assim, essa é a proposta profética de Maria para Elizabeth. É um palito de fósforo, vai dizer na página 249. E vai terminar na página 259. Eu faço questão de registrar na página 259 essa responsabilidade. Essa responsabilidade. É o quarto ensinamento deixado, já estamos no ano de 1975, no dia 11 de julho. Vocês são responsáveis uns pelos outros. São responsáveis pela sua família, pela sua pátria e pelo mundo inteiro. Que todos, é a fala de Jesus, tá? Que todos se sintam responsáveis pela sorte da humanidade. Querido, você é responsável pela humanidade. Você é responsável pela humanidade. Não é só a obrigação de rezar pela conversão dos pobres pecadores. Não. É de ir acolhê-los. É de ir abraçá-los. É de deixar que o Espírito Santo nos mova. E a ferramenta, o instrumento que nos foi colocado em nossas mãos é a chama de amor do Imaculado Coração de Maria. E eu quero terminar aqui com essa última mensagem que fala da efusão de amor de Jesus e Maria. É o fechamento do diário no dia 20 de novembro de 1981. Pegue, anote, sublinhe. É uma passagem interessante porque no diário Elizabeth escreve que quem está falando é Jesus Cristo e Nossa Senhora ao mesmo tempo. É a palavra de Jesus e a palavra de Maria. Nós te saudamos. Sabemos que sofres muito, mas hoje pedimos ao mundo inteiro, por intermédio de ti, Elizabeth, por intermédio de você que está fazendo este curso, uma grande mobilização. Comunica o nosso pedido ao teu diretor espiritual de todas as partes do mundo. Multidões de pessoas enviem a sua petição ao Santo Padre, solicitando-lhe a declaração oficial para todo mundo da efusão da chama de amor dos nossos corações, Jesus e Maria.
Não pedimos com um deliberado propósito um exame que tome longo tempo, como já indicamos no nosso pedido anterior. Todos sintam isso no seu próprio coração, na sua alma. O nosso pedido é urgente. Não há tempo para andar com dilações. Os fiéis, junto com os sacerdotes, com grande recolhimento espiritual, devem atender o nosso pedido. A efusão de graças alcançará também as almas dos não batizados com seu efeito de graça. Com seu efeito de graça. E essa é a mensagem que fecha essa aula de hoje da propagação. Esse pedido, que está na última página do diário, ainda não se cumpriu. Depende de nós. Sabemos que estamos em processo de propagação. Nós somos os escolhidos para dar continuidade a essa missão de propagar a chama de amor. Bem, Jesus e Maria pedem para que faça chegar ao Papa esse pedido. Ah, então deixa que eu escrevo a carta. Não, não é isso. Pede uma grande mobilização. Quanto mais nos mobilizarmos para que essa efusão da chama de amor, para que a efusão de amor de Jesus e Maria cheguem a mais gente, inclusive a não batizados, tenho certeza de que o Santo Padre, o Papa, vai atender, vai cumprir esse pedido profecia da Virgem Maria. Estamos a caminho. E que bom, porque você e eu somos parte dessa história. Amém.